recebendo. Em uma remota vila montanhosa, durante uma noite tranquila, uma série de animais mortos aparece de repente, como se tivessem sido atacados por uma fonte desconhecida. Nesse momento, Ogami, um detetive especializado em investigar eventos misteriosos, é chamado de Tóquio para examinar esses desastres que deixaram os habitantes perplexos. Na vila, um grupo de crianças fica empolgado ao saber da chegada do detetive de Tóquio. Entre elas está Yataro Kusaka, um jovem que sonha em visitar Tóquio e se tornar um detetive um dia. Seus amigos imploram para que ele os leve para conhecer o detetive, e Yataro concorda, desde que eles não causem problemas para os visitantes. No entanto, um dos amigos, Itero, começa a zombar de um garoto de aparência peculiar chamado Kabana, que é primo de Yataro e vive com eles. Enquanto isso, o detetive Ogami enfrenta um pneu furado à beira da estrada. Mais tarde, a senhora Kusaka, mãe de Yataro, e o cliente de Ogami o encontram na estrada e oferecem-lhe carona até a casa onde ficará hospedado durante sua investigação. Nesse momento, eles discutem os cadáveres de animais que apareceram inexplicavelmente e concordam em manter a investigação em segredo das crianças para não assustá-las com esses eventos perturbadores. Ogami, quando chega à vila, encontra Kabana trabalhando no campo e o cumprimenta. No entanto, Kabana não responde verbalmente e continua com suas tarefas. Isso leva Ogami a acreditar que Kabana é tímido ou um trabalhador dedicado que não deseja ser interrompido. Enquanto Ogami relaxa em fontes termais, uma das crianças, chamada Itero, se oferece para lavar seu corpo. De volta à vila, Ogami questiona Sotero sobre Kabana, o garoto que ele viu trabalhando no campo. Sotero revela que o nome dele é Kabana, apelidado de Dorotabo, devido a um odor peculiar que sempre o acompanha. Ele sempre trabalha ao ar livre no campo e, aparentemente, foi abandonado por seus pais, sendo acolhido pela mãe de Yataro. Após um banho, Ogami conversa com a senhora Kusaka e pede para que Yataro não o sirva mais. Ele solicita que Kabana o atenda pela manhã. Kabana prepara café para Ogami e, durante a conversa, Ogami pergunta a ele se notou algo estranho recentemente. Kabana, que geralmente trabalha no campo até tarde, revela a Ogami que ele é responsável por remover os corpos dos animais, explicando que esses eventos costumam ocorrer durante a lua nova e que a próxima lua nova está a 5 dias de distância. Nos dias seguintes, Ogami passa a maior parte do tempo auxiliando Kabana em suas tarefas diárias. Em determinado momento, Ogami observa um colar que Kabana usa e pergunta sobre ele. Kabana explica que não sabe o que é o colar, mas o possui desde o nascimento, acreditando que pertencia a seus pais. No entanto, Ogami reconhece o símbolo no colar como a Pedra da Vida e diz a Kabana que essa pedra é importante, permitindo-lhe permanecer na forma humana e controlar seus instintos. Ogami pergunta a Kabana se ele gostaria de conhecer seus pais um dia, sugerindo que pode ajudá-lo a encontrá-los. Durante a noite da lua nova, Kabana espera por Ogami ao ar livre, mas é confrontado por Yataro, que está com ciúmes da atenção que Kabana está recebendo. Yataro grita com Kabana e arranca o colar do pescoço dele, levando-o a se transformar em um monstro demoníaco. Assustado, Yataro foge, mas Kabana consegue recuperar o colar, voltando ao normal. Depois de perceber o que fez, Kabana fica devastado e chora perto do celeiro, sentindo-se responsável pelas mortes recentes dos animais. Ogami o encontra e revela sua verdadeira natureza híbrida entre humano e yokai, explicando o significado da Pedra da Vida e como ela o ajuda a manter seus instintos sob controle. Na sequência, Kabana. Ele propõe a Kaberne que ele fique em Tóquio e trabalhe com eles na equipe de detetives. No entanto, ele não pressiona por uma resposta imediata. Akira então indaga se o gabinete também é um kimono, como eles, devido ao seu forte cheiro. Inugami explica que ele é um meio kimono e meio humano, conhecido como Inyo. Sua natureza yokai é tão poderosa que o torna um demônio imortal. No entanto, ele compartilha semelhanças com Shiki, ambos sendo Anios. Shiki não está contente com a adição de Kaberne à equipe e fica furioso porque Kaberne está usando suas roupas. Shiki, o superior de Kaberne por um ano, sai zangado para o banheiro. Mais tarde, quando Kaberne vai ao banheiro, ele tropeça em uma teia de arame e Shiki aparece,
questionando sua presença. Kaberne explica que Inugami está o ajudando a encontrar seus pais, mas Shiki ridiculariza a ideia, afirmando que seus pais provavelmente estão mortos ou abandonaram. Shiki adverte Kaberne para não se mover, pois seus fios podem cortá-lo. No entanto, Kaberne se liberta, causando um rasgo em sua perna. Shiki adverte sobre a dor que ele sentirá, mas Kaberne surpreendentemente se cura rapidamente. No dia seguinte, eles partem para sua primeira tarefa de investigação, que envolve uma infestação de insetos em uma casa. A polícia explicou que algo dentro da sala estava atraindo os insetos, que não sairiam até que o objeto fosse removido. Shiki tenta usar suas habilidades de seda para prender os insetos, mas eles rapidamente destroem sua teia e começam a devorá-la. Inugami intervém antes que os insetos causem mais danos. Kaberne entra na sala infestada, e os insetos cobrem seu corpo, mas ele não sente dor e não pode ser alimentado pelos insetos. Ele logo localiza o objeto que está atraindo os insetos, revelando que são um par de sapatos roubados que o irmão mais novo da família havia pegado para a mãe. Kaberne concorda em fazer parte da equipe de detetives em troca da ajuda de Inugami para encontrar seus pais. No entanto, um novo desenvolvimento ocorre quando Inugami recebe uma ligação de uma mulher misteriosa chamada Inari, que possui influência na polícia de Tóquio. Inugami informa Inari sobre Kaberne e sua Pedra da Vida, despertando o interesse dela. No dia seguinte, Inugami envia os meninos para conhecer Inari na delegacia. Porém, o policial local não acredita que eles tenham uma reunião marcada com Inari e impede sua entrada. Kan, uma garota misteriosa, aparece e pergunta qual deles é Kaberne, mencionando que Inari o espera em seu escritório. Quando Kaberne encontra Inari, ela se comporta de maneira estranha e parece obcecada por sua Pedra da Vida. Inari revela que a pedra poderia acabar com a necessidade dos kimonos de se alimentarem da energia humana para sobreviverem no mundo. Ela tenta remover a cabeça de Kaberne e colocá-la em uma mala, mas a situação se complica quando Kan entra em ação. Kan perde o controle devido a uma provocação de Shiki e revela sua verdadeira forma, Akatsune, atacando todos. Ela cria chamas ao seu redor e inicia um incêndio. Shiki usa suas habilidades de seda para criar um escudo, enquanto Kaberne, com a ajuda de Inugami, recupera sua cabeça, que tinha sido separada do corpo. Kaberne morde Kan enquanto ela tenta recuperar a cabeça de volta, derrotando-a. Depois da batalha, a delegacia retorna ao normal, revelando que os poderes de Kan eram uma ilusão. Kaberne regenera completamente seu corpo e admira as habilidades de Shiki. Eles decidem se tornar amigos e deixam a delegacia. Fora da delegacia, eles encontram Inugami esperando por eles. Descobre-se que a pedra roubada de Kaberne havia sido plantada nele por Inugami. A verdadeira pedra estava com Kaberne o tempo todo. Inugami a repreende por trair sua confiança, deixando Inari furiosa. Mais tarde, Kan reaparece, ainda querendo a cabeça de Kaberne para cumprir sua missão. Ela não desiste, mesmo ferida, e Inugami a engana, mostrando uma fruta laranja como se fosse a cabeça de Kaberne. Shiki acredita que Kan ainda pode retornar com vingança quando perceber que foi enganada. No entanto, Neogami não considera Kan uma ameaça significativa. Enquanto Kaberne recebe uma nova missão de Inugami para investigar algumas mortes misteriosas perto do rio, Akira se junta a ele. Eles exploram os esgotos da cidade, e Kaberne pergunta a Akira sobre seus poderes. Akira revela que pode transformar água em gelo, mas tem dificuldade em controlá-los em situações estressantes. De repente, eles são atacados por um gigantesco homem-sapo que captura Akira. Kaberne consegue libertá-lo antes que o sapo ataque novamente. Em seguida, um tanuki aparece, enviado por Inugami, entregando-lhes uma carta, uma bolsa e um recipiente com sangue. A mensagem de Inugami revela que os sapos são kimonos que estão por trás das recentes mortes na cidade. Eles se voltaram contra sua própria raça e perderam seu orgulho. O sangue enviado com a carta é para atrair os kimonos parecidos com sapos. Inugami quer que Kaberne e Akira os eliminem para manter a cidade segura. Akira fica assustado com a ideia de lutar contra os kimonos, mas então ele se lembra de sua razão para estar em Tóquio, enfrentar seus medos e se tornar mais forte.
ele decide ajudar Cabernet. Ao liberar o sangue demoníaco na água, os sapos são atraídos para eles. Cabernet enfrenta o sapo sozinho, pois Akira ainda está se adaptando. No entanto, quando a situação fica complicada devido ao grande número de sapos, Akira decide usar seu poder de gelo para congelá-los e derrotá-los. Alguns dias depois, Cabernet está limpando um corredor quando é puxado para uma sala misteriosa, onde encontra Mihai, que vive na casa de Inugami. Mihai é um especialista que trabalha nos bastidores e raramente sai de seu quarto. Cabernet revela que quebrou o pulso em um jogo de braço de ferro, impedindo-o de jogar videogame. Ele decidiu se juntar às investigações e, posteriormente, é enviado por Inugami em uma missão para investigar uma fábrica onde funcionários morreram misteriosamente. Eles descobrem que todos os funcionários estavam agindo estranhamente, como zumbis. Um homem tenta fugir, mas é transformado em presa por uma mulher chamada Kamano, que se alimenta de seu cérebro, obrigando-o a voltar ao trabalho. Shiki, que tem medo de mosquitos, é confrontado pelos mosquitos kimonos, mas Mihai intervém com seu carro controlado remotamente eletrocutando um dos mosquitos. Shiki é temporariamente paralisado, mas recupera a consciência e usa suas habilidades de seda para confundir e derrotar os mosquitos. Akira e Shiki chegam para ajudar Shiki, enquanto Cabernet carrega a irmã de Kamano. O líder dos mosquitos aparece e se alimenta do cérebro das duas irmãs, tornando-se ainda mais poderoso. Cabernet é o único que resta para enfrentá-lo, e com o conselho de Mihai, ele aproveita seus poderes kimonicos ao máximo, arrancando os braços do líder. Nabamaru, o assistente de Inari, aparece e destrói os restos dos mosquitos. Ele explica que isso é feito para manter a existência dos kimonos em segredo. No dia seguinte, o grupo parte em uma jornada para descobrir mais sobre os pais de Shiki. Eles encontram um livro que menciona uma lenda local sobre um homem que alimentou uma aranha e, em troca, recebeu teias de ouro. Enquanto olham o livro, uma garota misteriosa com cabelos rosa observa Shiki. Mais tarde, em Inugami, eles encontram o tio de Shiki, que revela que o pai do menino morreu quando ele ainda estava no ventre da mãe, e sua mãe morreu de uma doença quando ele tinha apenas 5 anos. Enquanto estavam no banheiro, Nabamaru os convida para explorar a floresta na tentativa de aproximar o grupo, que estava começando a se distanciar. No entanto, na floresta, Shiki começa a lembrar-se das vezes em que sua mãe ia trabalhar lá, deixando-o para trás. Ele decide seguir o caminho que ela costumava tomar, e os outros o seguem, preocupados com seu destino. Shiki chega a uma cabana e lembra-se de sua mãe entrando na mesma cabana. Ele tem um flashback traumático de quando a seguiu e testemunhou experimentos horríveis envolvendo um grande demônio chamado Kamino. Isso deixou Shiki profundamente traumatizado durante sua infância. Inugami leva o tio de Shiki para a floresta para conversar com ele. O homem revela que participou dos experimentos com a mãe de Shiki, usando várias criaturas kimono. Eles esperavam criar uma criatura kimono com a capacidade de produzir seda dourada, que poderia regenerar células humanas e render uma fortuna. No entanto, o homem não percebe que Shiki ouviu toda a conversa. Shiki aparece repentinamente e prende o tio de Shiki em uma árvore, prestes a matá-lo. No entanto, um camino gigante aparece e ataca o grupo, mordendo a mão de Inugami no processo. Eles se veem cercados por uma multidão de criaturas Kamino, forçando-os a se separar. O tio de Shiki revela que os Kaminos são, na verdade, irmãos e irmãs de Shiki, resultado dos experimentos. As criaturas começam a falar com a voz de sua mãe, deixando o garoto emocionalmente perturbado. Inugami, um Kamino gigante, aparece e tenta comer Akira. O grupo fica encurralado pelos Kaminos quando eles começam a se multiplicar. Shiki ordena que Shiki mate todos eles, mas, no último momento, Aya, uma jovem misteriosa, aparece e acalma os Kaminos. Ela leva Shiki e Inugami para um lago de cura, enquanto os outros ficam com os Kaminos que agora estão pacificados. Shiki ouve a voz de sua mãe vinda dos Kaminos, o que o deixa extremamente angustiado. Ele se sente impotente para enfrentar a situação, mas ordena a Cabernet que mate todos eles. Cabernet se transforma e começa a lutar contra as criaturas, com a ajuda de Nabamaru. Eles derrotam todas as criaturas, incluindo um Kamino gigante.
A cabana desaba, mas Akira pergunta a Shiki se eles devem matar o tio dele. Shiki se recusa, acreditando que matá-lo não trará sua família de volta. Mais tarde, uma mulher chamada Katanashi aparece, querendo recuperar o casulo que havia sido usado para produzir seda dourada. Enugami revela que ele já sabe onde o casulo está escondido, graças a informações que coletou sobre Akira no ano passado. Mihai revela os 4 lugares mais visitados por Akira, e Aya percebe onde o casulo deve estar. Ela corre até lá, mas Shiki alcança, decidindo que ele mesmo recuperará o casulo. Ele mergulha na água e encontra sua mãe ainda viva, revelando que sua mãe era seda dourada o tempo todo. Todos descansam e se recuperam. Enugami leva todos de volta à sua casa em Tóquio e oferece a Shiki a oportunidade de ajudar sua mãe no passado. Shiki decide deixar seu tio vivo, acreditando que destruir seu legado é pior do que a morte. No entanto, quando eles saem, Nabamaru reaparece e acaba com o tio de Shiki. Aya teme que Shiki a odeie, mas ele a tranquiliza, reconhecendo que sua sobrevivência aos experimentos de seu pai permitiu que sua mãe continuasse viva. A mãe acorda e fica feliz ao ver seus filhos vivos e seguros. Aya decide se juntar à equipe de investigação como membro. Ela se interessa romanticamente por Kaberne, convidando-o para sair, o que deixa Kan com ciúmes. Posteriormente, eles são informados de que sua próxima missão é enfrentar um caminho invisível que estava roubando partes do rosto de mulheres na tentativa de se tornar a mulher mais bonita da cidade. Enquanto a garota raposa fica triste devido à atenção que Kaberne estava dando a Aya, ela fica para trás e começa a ouvir uma voz pedindo ajuda. Uma força invisível começa a puxar seus olhos e cabelos. Kan a ataca, mas Kaberne a defende. Eventualmente, eles descobrem que Katanashi, o caminho invisível, estava tentando criar um corpo humano. Com isso resolvido, eles retornam à sua casa em Tóquio. Yuri, o irmão gêmeo de Akira, compartilha memórias de sua infância, quando ambos nasceram como gêmeos kimonos, e suas necessidades eram atendidas por mulheres da aldeia. Ambos eram incontroláveis no escritório. Akira frequentemente cometia erros acidentais que prejudicavam as missões planejadas, o que acabava irritando os outros membros da equipe. Isso levou Akira a fugir do grupo em um momento de frustração. Enquanto Akira estava fora, ela teve a oportunidade de conhecer seu irmão perdido, Yuri, que também estava procurando por ela. Ele sabia que ela provavelmente estaria na casa de Enugami. Juntos, eles afastaram-se da civilização. Akira eventualmente ficou exausta e expressou o desejo de descansar. Yuri, então, decidiu construir um enorme castelo de gelo para ela passar a noite. Impressionado com a estrutura que ele havia criado, Yuri tentou tirar uma foto para postar nas redes sociais. No entanto, seu irmão destruiu o celular e congelou o castelo. Mais tarde, Enugami e Kaberne viram uma notícia na TV sobre o enorme castelo de gelo e foram investigar. Eles encontraram uma multidão de espectadores no local. Yuri saiu do castelo e parecia estar prestes a atacar os espectadores, mas então foi atingido por um tiro de Enugami, fazendo a multidão fugir. Nesse momento, Yuri revelou uma pedra que se assemelhava à pedra da vida em seu peito. O detetive explicou que aquilo não era uma pedra da vida, mas sim uma pedra de moinho, que permitia que o portador alcançasse todo o potencial do kimono e tivesse o poder de destruir e reconstruir. Akira finalmente saiu da sala, mas ficou chocada ao ver que Yuri havia congelado todos os seus amigos, pensando que estavam mortos. Enquanto isso, Inari e Navamaru estavam esperando do lado de fora e planejando roubar a pedra nula de Yuri. Emugami explicou que a pedra poderia estar ligada aos pais deles. Enquanto Yuri e Akira estavam na floresta, Nabamaru apareceu e começou a lutar com Yuri, ordenando que ele entregasse a pedra nula para Inari. Uma briga começou entre os dois, com Akira tentando interferir. Nabamaru conseguiu tocar na pedra, mas sua mão congelou até os ossos, quebrando algo que ele não esperava. Akira percebeu que a névoa no ar era, na verdade, água, e conseguiu construir uma enorme bola de gelo para se libertar da jaula de gelo. Enquanto isso, Kaberne e Navamaru continuaram lutando contra Yuri. Nabamaru observou que, se as chamas de Kaberne superassem sua habilidade de regeneração, seu corpo entraria em colapso.
Finalmente, Cabernet e Akira elaboraram um plano para derrotar Yuri. Nabamaru incendiou Cabernet, que usou sua habilidade de regeneração para se curar constantemente. No entanto, Yuri cobriu seu corpo com uma armadura de gelo. Akira, ainda presa na jaula de gelo, percebeu a situação e arrancou a pedra nula de Yuri, que estava drenando sua energia e a protegendo. Com a pedra em mãos, Akira recebeu todas as memórias de Yuri. Cabernet e Akira conseguiram reviver Yuri, fundindo sua pedra da vida com a pedra nula. Enquanto isso, Inari tentou roubar a pedra, mas Emugami chegou a tempo e exigiu que ela devolvesse, explicando que o artefato nunca pertenceu a ela. Emugami então revelou informações sobre as pedras nulas e vitais, explicando que há milhares de anos houve uma guerra entre kimonos e humanos, e as pedras eram usadas apenas pelos kimonos mais poderosos conhecidos como chefes ou superiores. Surpreendido com a revelação, Cabernet e Emugami embarcaram em uma jornada para encontrar os pais de Cabernet, encerrando o episódio com muitas perguntas sem resposta. Obrigado por assistir e não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!